A paz do Senhor para a igreja. Já sentiram a presença de Deus nessa noite? Eu convido vocês a se colocarem de pé. Deus já tem falado neste dia, nesta casa, nesta noite. Aliás, Deus já está falando desde a manhã, quando estivemos reunidos para aprender a palavra do Senhor. O domingo é um dia especial para nós, porque quem participa desde a manhã até a noite é um dia dedicado ao Senhor. Eu sei que muita gente tem feito isso e alguns não têm feito por causa de alguns compromissos. Mas nesta noite nós temos a oportunidade de estar aqui ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 22. 22, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhes: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Abraão a Isaque, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor, para trazer uma palavra do Senhor para nossos corações. Pai, que o Senhor nesta noite venha falar comigo e com a igreja. Que o Senhor venha falar aquilo, Pai, que precisamos, aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Ele veio nesta noite que eu ouvi a tua voz, a nossa voz de adoração para Ele. O texto que eu li aqui é um texto bem conhecido. Vai falar de Abraão. Abraão é um dos primeiros personagens da Bíblia, é bem conhecido. Todos já ouviram falar de Abraão. Abraão, diz a Bíblia que Deus, no capítulo 12 de Gênesis, Deus passa a escolher alguém para que o representasse na terra, para uma família que fosse representante de Deus, e através desta família Deus ia abençoar as demais famílias da terra. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão e fez promessa, fez escolha a Abraão. Diz que para Abraão sair da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus ia mostrar ainda durante a caminhada. Era um momento de fé, era um momento de acreditar em Deus, porque teria que sair da sua terra para uma terra que Deus ia mostrar ainda. Então teria que ter fé para acreditar. E Deus disse que ia abençoar Abraão dando um filho. No momento da promessa, Abraão tinha 75 anos e a sua esposa Sara tinha 65 anos. E diz o texto que ele já era avançado em idade, por esse motivo, já possivelmente não poderia ter mais filho para cumprir a promessa. E a Bíblia ainda diz que Sara era estéril. Até aquele momento, Sara não tinha tido nenhum filho ainda. Então, a promessa de Deus estava baseada em alguém que não poderia gerar. A promessa, aquilo que Deus prometeu, estava numa condição, humanamente falando, que não podia acontecer.
Talvez Deus te fez promessa. A promessa que Deus fez para ti, no cenário humano não é possível se concretizar. Talvez eu esteja falando para alguém hoje, que tem promessa de Deus, mas você olha para o cenário diz não para você. Talvez eu olhe para você nessa noite e tenha promessa de Deus para a sua vida, mas o cenário em que você vive parece que diz não. Para Abraão foi assim também, mas a diferença de Abraão é que Abraão acreditou. Passaram-se muitos anos e a promessa não cumpriu. Quando passaram-se 25 anos, é muito tempo. 25 anos de Abraão andando de terra em terra, Abraão relembrando a promessa, momentos Abraão estava firme na promessa, momentos Abraão duvidava até da promessa, Sara duvidou, Sara riu dos mensageiros de Deus, eles tentaram facilitar, gerando um filho de uma criada, para ver se compensava, para ver se era aquele, mas Deus disse, não, é de Sara que vai nascer, a promessa de Deus vai nascer daquilo que é legal, daquilo que Deus disse que vai acontecer, a promessa de Deus, aleluia, quando Deus promete, Ele cumpre, Ele é um Deus de promessa, um Deus fiel nas suas palavras para cumprir. A Bíblia vai dizer que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, elas não cairão por terra. Se Deus disse que vai fazer algo na tua vida, se Deus disse que vai te levar para lugares, se Deus disse que vai abençoar a tua vida, se Deus disse que você vai prosperar, se Deus disse que alguém na tua família vai prosperar, descansa no Senhor, porque a promessa dEle há de permanecer e ficar de pé. Se Deus disse que vai te levantar como um pregador, como um cantor, como um missionário, acredite e receba esta palavra nesta noite, porque Ele há de cumprir a palavra que Ele disse. Ele assina embaixo no que Ele diz. Ele assina. E a assinatura dele tem valor. Aleluia. Passaram muitos anos. Depois de muito tempo nasceu Isaac. Nasceu Isaac. E a Bíblia diz que, aqui no versículo que eu leio, que Deus tentou Abraão. Muito tempo com a promessa. Agora Abraão está de posse da promessa. Agora Abraão, nesse texto que eu li, não estava mais esperando a promessa. A promessa já era realidade na sua vida. Ele já estava de posse da maior de todas as promessas na vida dele. Pois eles tinham um filho gerado deles, mesmo na velhice, mesmo quando as condições humanas diziam não, ele tinha pegado a sua bênção. Talvez você está aqui, já recebeu a sua promessa, ou está na expectativa de receber a sua promessa. Deus nessa noite está falando para ti que Ele não depende de circunstância, Ele não depende de cenário para te abençoar. Se Ele tem uma promessa na tua vida, se Ele tem um propósito na tua vida, descansa nesta noite, que a promessa de Deus vai cumprir na tua vida. O homem não pode impedir, a circunstância não pode impedir, a palavra de Deus há de cumprir. E como a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus quer agir. Se Deus vai agir na tua vida, Ele vai cumprir o seu propósito. Pode o mundo se levantar, pode o inferno se levantar, vão levantar para cair, porque quem prometeu, Ele é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Abraão está de posse da sua promessa. O capítulo número 21, do versículo 8, o texto nos diz que o menino cresceu. Isaac já está grande. Quem sabe, Abraão está olhando para a sua promessa. Agora ele está de posse da promessa. E Deus está olhando para Abraão e vendo Abraão contemplando a sua promessa. Está de posse da bênção. A bênção chegou. Diz que que Abraão fez um banquete quando o menino foi desmamado. Um banquete de agradecimento. Uma espécie de culto de gratidão. O texto não diz, mas eu penso que Deus está só observando Abraão. Talvez Abraão não era mais o mesmo. Talvez Abraão, pastor Valdomiro, não era mais aquele dedicado, homem de altares, homem de oração. Agora tinha Isaac. A promessa já estava na mão. A tendência muitas vezes, nós orarmos, dedicarmos, até receber. Depois que receber, já dá uma relaxada, não é assim? Dá uma relaxada, pois já está de posse da bênção. Por que vai olhar de madrugada?
Porque vai subir a monte para orar. E Deus olhando, dizendo: eu vou provar Abraão. Vou ver se Abraão me ama mais do que Isaac. Foi essa a prova de Abraão. A prova era Isaac. Olha o que ele diz assim. Olha o que ele diz. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Ele já tinha Ismael, mas Ismael não conta. Esse aqui é o filho da promessa. Deus disse, fez ele lembrar: é o teu único filho que você ama. Deus precisava dizer a Abraão que ele amava seu filho? Não. Mas o filho que tu amas. E vai até o monte de Moriá. E oferece em sacrifício numa das montanhas. Aleluia, é muito difícil, né, irmão? Aleluia. Pegar aquilo que você ama. Aquilo que mais você ama. E aí, o que você faria? Você vai continuar servindo a Deus, entregando aquilo que mais você ama, ou você vai desobedecer a Deus? Aleluia. Abraão obedeceu a Deus, e como diz o texto, ele subiu com Isaac. Era um lugar longe, o monte que Deus pediu para sacrificar era um lugar longe, cerca de 3 dias para chegar. Naquela noite da partida, talvez Abraão não dormiu muita noite. Talvez passou dúvida na cabeça de Abraão: o que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma demonstração de fé, que eu amo a Deus mais do que o filho. A Bíblia nos ensina, está nos evangélicos, se alguém amar o pai ou a mãe mais do que a Deus, não é digno dele. Foi Jesus que ensinou, Sermão da Montanha. Nós temos que amar a família, amar os nossos cônjuges, mas o nosso amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus nunca vai pedir que aconteça, mas se porventura colocar em xeque isso, você tem que amar a Deus. É por isso que muitas vezes nós temos relato de testemunho de pessoas que se converteram ao Evangelho, e os pais colocaram ela para escolher: ou você escolhe o seu Deus, ou escolhe ficar em casa. E muitas pessoas dão testemunho que deixaram as suas casas, porque o amor de Deus era mais forte. O amor de Deus é mais forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão foi, levou consigo os moços. E quando é no versículo de número 5, ele diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu, moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A confiança de Abraão. Mas como é que vai voltar se não tem cordeiro? Não tinha cordeiro. Com certeza Abraão já tinha sacrificado outras vezes. Com certeza Abraão já tinha ido nesses montes sacrificar a Deus, porque Abraão era um homem de adoração, um homem de altar, um homem que oferecia sacrifício a Deus, um homem que sempre estava em comunhão com Deus. Certa feita Abraão ficou meio duvidoso, e diz a Bíblia que Abraão disse para Deus: seria possível que o seu mordomo, Eliezer, fosse o herdeiro? Porque já passaram muitos anos, e Abraão não viu nada da promessa. Aí Deus disse: Abraão, era noite, sai para fora, conta as estrelas do céu, se as pode contar. Não é possível contar. Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. É o Deus que cumpre promessa. É o Deus que faz o impossível. É o Deus que faz o impossível na nossa vida e naqueles que são fiéis. É o Deus que cumpre. É o Deus que quando opera ninguém pode impedir. Nós estudamos hoje sobre Ezequias. Os irmãos que vieram na escola dominical
lembram? Estudamos sobre Ezequias. Ezequias estava passando por um momento de provação, mesmo sendo fiel a Deus. E Jerusalém estava sendo invadida. Um rei da Síria chamado Sinaqueribe fez uma carta de ameaça, ameaçou Sinaqueribe, ameaçou as nações amigas de Judá e ameaçou Deus. Com aquele grande exército, eles ameaçaram com palavras de afrontas, com palavras que entristeceu o coração do rei e o coração do povo, e o povo ficou com medo, o próprio rei ficou com medo. E a Bíblia diz que Ezequias pegou aquela carta de afronta e levou até o trono, levou até o templo e apresentou ao Senhor. Depois de apresentar ao Senhor, diz a Bíblia que Deus falou através do profeta Isaías, dizendo para ele não temer, porque aquele que tinha se levantado ia voltar por o mesmo caminho que ele veio, ele ia voltar para a sua terra, porque ele estava desafiando o Deus do céu, ele estava desafiando o Deus verdadeiro, o Deus que pode, o Deus que faz. Ele continua sendo o mesmo, e ele defende aqueles que é fiel, aqueles que andam nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Havendo adorado, tornaremos a voz. Fica aí, moço, fica aí que eu vou subir com o menino. Como vai acontecer eu não sei, mas eu acredito. Fé é acreditar no que você não vê. Ele não viu o cordeiro, ele só viu Isaac, mas ele disse no plural, nós havemos adorado. Então ele acreditava que ele subiu, aleluia, para sacrificar Isaac, mas ele sabia que Deus ia prover um meio, que ele e Isaac ia voltar para com esses moços, porque ele acreditava que Deus ia, aleluia, providenciar um meio para que tudo acontecesse na normalidade. Talvez você não esteja vendo, talvez você não vê nada acontecer, talvez Deus esteja trabalhando no silêncio, longe dos teus olhos, mas a palavra de Deus nessa noite, acredita, porque aquilo que ele falou vai acontecer, ainda que os teus olhos não estejam vendo, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão. E foram ambos juntos. Há momento que é nós que temos que carregar a lenha para o holocausto. Aleluia. Há momento que é nós que temos que preparar o altar para a adoração a Deus. Muitas vezes nós dependemos de tudo, mas há momento que os ajudantes, aqueles que estão te ajudando, vão ficar, é você que vai, agora é com você. Você que tem que carregar a lenha. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas estão acostumadas a adorar com a ajuda dos outros. Tem momento que é você só. Essa aprovação é para você. Deus está provando é você, os outros têm que ficar. Aleluia. Levaram a lenha. Aleluia. Então falou Isaac. A pergunta inevitável. Isaac fez a pergunta inevitável. Isaac não tinha informação até este momento que seria ele a vítima, que seria ele que ia ser a oferta do holocausto. Porque eles levavam o cordeiro sobre um holocausto preparado, e era comum entre eles escolher um cordeiro e oferecer em sacrifício. Só que aqui Isaac, no versículo de número 7, diz assim: então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Das outras vezes tinha cordeiro. E agora? Esse cordeiro aqui aponta para um outro cordeiro. São sombras de outra mensagem que Deus quer transmitir. Esse único filho
é sombra de outro lugar. O Monte Moriá fica próximo de Jerusalém. No Monte da Caveira, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado, fica também próximo de Jerusalém. Então esse cordeiro, ele apontava para um outro cordeiro, que ia substituir alguém. Quando Isaac perguntou pelo cordeiro, o texto continua, e diz que no momento, diz o versículo de número 8, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Quando chegou lá no lugar, não tinha cordeiro. O teste de fé de Abraão. Preparou o altar. Não adianta você ter um altar preparado. Não adianta você ter lenha, você ter cutelo, você ter fogo. Não conseguiria fazer um holocausto a Deus. Teria que ter todo esse altar preparado e teria que ter um cordeiro para que Deus aceitasse. E o cordeiro não poderia ter defeito. Isaac está perguntando. Quando chegaram no momento de sacrificar, foi revelado para Isaac. Isaac foi colocado sobre o altar e Abraão, numa prova de fé, ele tentou imolar o menino. Aí Deus bradou, dizendo a Abraão: não temas. Abraão, não temas, porque agora eu acredito, não faça isso. Mas algo que eu queria mencionar nesta noite é sobre o versículo 7. Olhando numa visão futura desse texto, olhando para os nossos dias atuais, olhando para o cenário da vinda de Jesus, foi lido nesta noite, que Jesus, lá nos 53 de Isaías diz que ele é o cordeiro, uma ovelha muda que foi levada ao matadouro. E diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha muda. Quando João Batista está batizando no Rio Jordão, ele viu alguém vindo para ser batizado e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. E nesta noite eu queria falar um pouco sobre esse Cordeiro. Esse Cordeiro que precisa estar nas nossas vidas. Foi cantado pelo grupo de louvor que ele é digno, o Cordeiro é digno. Então Deus está falando desde o começo sobre este Cordeiro. Deus está falando no culto sobre este Cordeiro. E a pergunta que não se cala nesta noite, que trazemos de lá para os nossos dias atuais, é: onde está o Cordeiro? Se sabemos que para adorar a Deus precisamos do Cordeiro, e o Cordeiro que está mencionando aqui é o Cordeiro que é Jesus Cristo, que ele foi oferecido como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, ele foi oferecido como alguém que substituiu alguém. Aleluia, a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Barrabás representava a humanidade sem Deus, o povo sem Deus, mas ele foi oferecido na cruz, no lugar da humanidade, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós fôssemos resgatados das nossas maneiras de viver. E a pergunta hoje é: onde está o Cordeiro de Deus nas nossas vidas? Nós estamos no século 21, aonde está Jesus? Aonde está o Cordeiro de Deus nas nossas vidas? Nós estamos aqui também, aleluia, a oferecer um sacrifício a Deus, a cultuar a Deus. E apesar de cultuarmos coletivamente, existe um culto individual. A pergunta nesta noite: onde está o Cordeiro de Deus do teu culto a Deus? Porque já sabemos que Deus não recebe culto de qualquer forma, Deus não recebe culto de qualquer jeito. O culto de Deus tem que ser da maneira que Deus quer, da maneira que Deus determina. Onde está o Cordeiro? Aleluia. Onde está o Cordeiro nas nossas reuniões? Aleluia. Onde está o Cordeiro? Você tem o Cordeiro de Deus? Você anda com o Cordeiro? Aleluia. Apocalipse tem uma igreja no Apocalipse,
João escreveu lá no Apocalipse, carta para 7 igrejas. E tinha uma igreja lá, que o cordeiro não estava mais nela. Eles fizeram coisa que desagradaram o cordeiro, que representa Jesus. E Jesus estava por lá de fora. Como está Jesus no teu coração? Onde está o cordeiro de Deus no teu coração? Porque quem tem um cordeiro, o viver dele é diferente. O andar é diferente, o falar é diferente, o proceder é diferente. Quem tem o cordeiro não mente, porque o cordeiro não mente. Quem tem o cordeiro não anda na prática do pecado, porque o cordeiro não peca. Existem muitas pessoas que dizem que anda com Deus, que anda com o cordeiro, mas o seu viver, aleluia, não diz respeito a isso, porque ele anda desagradando a Deus na prática do pecado, distanciado de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia, relembrando a morte dele na cruz, e a pergunta é: onde está o cordeiro nas nossas vidas, que vamos participar da Santa Ceia do Senhor? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então nesta noite vamos nos examinar se é que andamos de verdade com o cordeiro. Será que o cordeiro está na nossa vida, ou nós somos apenas pessoas que cooperam, vai na igreja e está longe do cordeiro? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja lá no Apocalipse não tinha mais o cordeiro. O cordeiro estava lá de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O cordeiro quer entrar, o cordeiro quer morar, o cordeiro quer morar no coração, o cordeiro quer o trono do coração. Ele não divide o trono com ninguém. O trono é dele, ou é dele ou ele sai. Não adianta dizer que tem o cordeiro e andar fazendo coisa que desagrada o cordeiro. Precisa andar com o cordeiro. Precisa ter o cordeiro. Precisa ter o proceder de quem tem o cordeiro. Ter vida no altar de Deus. Ter vida de adoração a Deus. Ter vida de consagração a Deus. Ter vida de crente, vida de pessoas que andam em obediência à palavra, que pratica a palavra, que a palavra não é apenas na teoria, mas é colocada na prática. O seu proceder é diferente. Onde ele passa, ele olha e ele diz: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aleluia. Não é alguém que alguém questiona a sua fé, não é alguém que alguém diz: aquele é crente, porque não parece que é crente. As pessoas vão ter que olhar em nós e dizer: pelo jeito que você é, eu acredito que você é cristão. Aleluia. Pelo jeito que você fala, pelo jeito que você trata as pessoas, pelo jeito que você ama, pelo jeito que você conversa, pelo que você fala, pelo errado que você abomina, por as coisas, pelo jeito que você faz, não sentando na roda dos escarnecedores. Você é um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As pessoas precisam nos reconhecer como aquele que anda com o Cordeiro, com aquele que carrega o Cordeiro, e não apenas na igreja, e não apenas nas reuniões, e não apenas, aleluia, de qualquer jeito, não, mas ser pessoa que onde você vai, você dá testemunho de crente. Onde está o cordeiro? Lá entre seus amigos. Onde está o cordeiro quando você está na roda dos amigos? Onde está? Onde está o cordeiro? Quando você está conversando com o teu vizinho, com a tua vizinha, quando você está longe da igreja, não tem nenhum crente lá, não tem ninguém que conhece você. Quando está o cordeiro? Quando você está num lugar que ninguém te conhece. Onde está o cordeiro? O cordeiro quer o trono do coração. Ele quer que nós cedamos o trono para ele, para que ele possa habitar nas nossas vidas, para que ele possa ter a primazia na nossa vida, o trono do nosso coração. Onde está o cordeiro? Nas nossas relações familiares. Onde está? Onde está o cordeiro no relacionamento nosso com os irmãos da igreja? Quem tem o cordeiro odeia o irmão? Pode alguém ter o cordeiro e odiar o irmão? Pode alguém ter o cordeiro e não perdoar o irmão?
Pode alguém ter o cordeiro e não passar na mesma porta que a irmã passa ou que o irmão passa? Pode alguém ter o cordeiro e guardar raiz de amargura no coração? Pode alguém ter o cordeiro e andar praticando aquilo que desagrada a Deus? Onde está o cordeiro no relacionamento conjugal? Onde está o cordeiro dos nossos relacionamentos conjugais? Onde está o cordeiro? Aleluia. Nos relacionamentos entre jovens, onde está o cordeiro? O proceder do mundo é de um jeito, mas o proceder da igreja é diferente, porque a igreja tem o cordeiro. Então aquilo que pratica no mundo, que parece ser normal no mundo, aqui não. Aqui tem o cordeiro, o Filho de Deus. Aqui, aleluia, a palavra de Deus, que é a regra de fé que devemos praticar. Se você fornicava, aqui você não fornica mais. Se você adulterava, aqui você não adultera mais. Se você mentia, aqui você não mente mais. Se você era viciado, aqui você não é mais viciado, porque você tem o cordeiro. Você foi limpo pelo cordeiro. Você foi transformado pelo cordeiro. Aleluia. A igreja aceita todo mundo do jeito que quiser. Pode vir do jeito que você, não precisa você mudar. Mas quando entrar aqui, precisa ser transformado. Precisa ser mudado. E o que muda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é lavado pela água da palavra. Nós somos transformados pela palavra. Então nós vivemos em novidade de vida. Nós fomos transformados e nós somos nova criatura. Onde está o cordeiro? Nas reuniões de liderança. Onde está o cordeiro nas reuniões dos nossos grupos da igreja? Onde está o cordeiro entre as irmãs? Quando todos se unem para tomar uma decisão? Onde está o cordeiro? Aleluia. Onde está o cordeiro entre os adolescentes, entre os jovens, entre as crianças, entre os obreiros, entre nós? Onde está o cordeiro? É possível identificar o cordeiro na tua vida? Aleluia. Quem tem o cordeiro, ele é equilibrado. Quem tem o cordeiro, ele não faz fofoca. Quem tem o cordeiro, não fala mal. Quando ele vê algo errado, ele ora. Ele torce para dar certo. Quem tem o cordeiro, quando vê alguém prosperar, ele ora para que dê certo. Ele ora para Deus abençoar os jovens. Ele ora para Deus abençoar os adolescentes. Ele ora para Deus abençoar os músicos. Ele ora para Deus abençoar a mídia. Todos, aleluia. A quem tem o cordeiro de Deus, ele quer ver o bem de todo mundo. A prosperidade dos outros é alegria para você, porque você tem o cordeiro. Aleluia. Agora, se você torce para o teu irmão dar errado, tudo dá errado na vida do teu irmão, tem um ponto de interrogação. Será que você anda com o cordeiro? Mas eu louvo a Deus que nessa noite, acredito que a igreja tem o cordeiro. E se não tiver o cordeiro, vamos alinhar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar de um banquete hoje. Esse banquete é uma ordenança de Jesus. Nós vamos estar como se assentados à mesa numa comunhão com Cristo. Para participar desse banquete, nós precisamos ter o cordeiro. Precisamos ter o cordeiro, porque o apóstolo Paulo disse, se nós não tiver o cordeiro, vamos participar indignamente. Vamos ser culpados do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, se tem algo que te impeça de fazer nesta noite, examine você a si mesmo e peça perdão a Deus, peça perdão a alguém e não deixe de participar dessa comunhão com Cristo. Fique nesta noite com essa palavra. Vai meditando. Será que eu ando com o cordeiro? Que anda com o cordeiro, ama, porque o cordeiro entregou a si mesmo pela igreja. Ele se ofereceu. Então quem tem o cordeiro, perdoa. Quem tem o cordeiro, releva. Quem tem o cordeiro, é pacífico. Quem tem o cordeiro, tem amor. Quem tem o cordeiro, tem bondade. Porque ele tem um fruto do Espírito. Então nesta noite, ficamos com esta palavra nesta noite. Vamos participar desse culto, nesta noite.
Se tiver algo que precisa ser corrigido, corrija. Ande com o Cordeiro. Adore o Cordeiro, sirva o Cordeiro, entregue o teu coração, porque já foi dito nesta noite que Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Ele é digno. Ele é digno. Nós servimos um Cordeiro que é digno de todo louvor e toda adoração, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos com esta palavra nesta noite. Convido a igreja. Vamos colocar de pé. Aleluia. Abra a oportunidade nessa noite, enquanto eu estou lendo aqui, antes de participar da Santa Ceia, vamos fazer a leitura da ceia, que está em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 23. Mas se tiver alguém que tem algo para ser acertado, e quer acertar, abra a oportunidade nessa noite, enquanto eu estou lendo aqui. Se você quiser vir à frente, para se acertar com Deus, está aberta a oportunidade. Você, por algum motivo, entristeceu o Cordeiro e quer que o Cordeiro volte a habitar em você, a oportunidade está aberta. 11 e 23 de 1 Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice nesta noite, e vamos participar todos com alegria. Maravilhoso e eterno Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, está aqui em nossas mãos o pão e o vinho, o qual apresentamos ao Senhor Deus, que a partir de hoje, ó Deus, seja o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Vai ser entregue para a tua igreja, papai querido, e todos participar para a glória e para a honra do santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus.